Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui compartilhar com vocês uma dica muito gostosa de um livro de uma autora que eu conheci recentemente. Apesar de não ser uma escritora novata, além de ser escritora, ela é também influenciadora digital e dentista e é também uma charaminha. O nome da autora de hoje é Fabiola Simões, que já tem 4 livros escritos, entre eles o Deixei Meu Coração em Modo Avião. E o livro que eu trouxe aqui para resenhar hoje, que é o primeiro livro dela que eu leio, é o livro Textos para Acalmar Tempestades. É sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, eu não conhecia os outros livros da Fabiola Simões. Esse é o primeiro livro que eu tô lendo e eu já começo me adiantando dizendo que eu gostei bastante. É um daqueles livros com textos curtos que você pode ir lendo de acordo com o seu tempo. Então, é um livro bem gostoso para, de repente, você faz algum trajeto curto de metrô, de ônibus, transporte público. É um livro bem legal, porque se você termina um texto, não necessariamente você já precisa começar o seguinte. Então, diferente de uma história, você não fica perdido. E é claro que eu separei diversos trechos desse livro para compartilhar aqui com vocês. E o primeiro eu já achei bem legal, que ela cita Carl Jung, a citação dele que é: não há despertar de consciência sem dor. E logo no começo, um dos primeiros textos dela que me chamou super atenção é o texto intitulado Haverá um Dia, onde ela fala o seguinte: o que parece ser só mais um dia comum, poderá ser o dia em que você magoará irremediavelmente alguém que ama. Ou decidirá começar um novo projeto que dará muito certo, ou entrará num café e conhecerá alguém especial que ficará muito tempo ao seu lado. Ou poderá ser o dia em que você desistirá de algo que não faz mais sentido, e isso abrirá outras portas que você nunca imaginou. Ou poderá ser o dia em que o desvio inesperado levará a uma mudança no trajeto, desencadeando eventos decisivos para o resto da sua vida. Haverá sempre um dia em que abraçaremos alguém pela última vez, jogaremos bola com nossos amigos de infância pela última vez, começaremos uma jornada que nos transformará para sempre. Haverá sempre um dia em que acordaremos ao lado de alguém pela última vez, nos tornaremos fortes a ponto de a criança que fomos se orgulhar, optaremos por um caminho que modificará toda a nossa história. Haverá sempre um dia decisivo no meio de tantos outros, mas ainda assim, só mais um dia. Só teremos a noção de que esse dia foi importante muito depois, quando olharmos para trás e percebemos o quanto ele nos transformou. E já achei esse trecho lindíssimo e ele me lembrou uma frase que eu tinha lido nas redes sociais há bastante tempo, que me deixou realmente bastante reflexiva. E a frase dizia justamente assim: um dia você e os seus amigos brincaram juntos na rua pela última vez e ninguém sabia disso. E eu pensei, é verdade, né? Em que momento que a gente parou de se encontrar? Eu ainda sou da geração que brincou na rua, tinha hora para voltar, ficava tocando a campainha lá em casa para saber se eu ainda tinha mais tempo para brincar. Então eu tive uma infância diferente das gerações de hoje. Então essa frase, quando eu li, me lembrou bastante, me fez pensar bastante sobre isso, e esse texto automaticamente me levou para esse momento. Uma das coisas também que eu gostei dos textos dela é que ela compartilha trechos, compartilha partes de livros que ela leu, de filmes que ela assistiu. Então é muito legal, porque se você vai compactuando ali com o pensamento dela, vai acompanhando a linha de raciocínio, é muito legal, porque você eu no caso, acabei anotando alguns dos livros que ela cita para ler posteriormente. E um deles que ela cita é o livro intitulado O Poder do Mito, escrito por Joseph Campbell, e ela cita uma frase que diz o seguinte: não acredito que as pessoas estejam buscando pelo sentido da vida, tanto quanto pela experiência de se sentirem vivas. E um pouco mais à frente ela comenta: há momentos em que escolhemos um caminho porque alguns nos disseram que aquela era uma boa direção. Escolhemos por ouvir a voz da experiência e da razão. Ao escolher esse caminho, seguro e previsível, podemos acertar ou nos enganar. Pois o que foi bom para aqueles que nos antecederam, nem sempre será o melhor para nós. Com sorte, nos adaptamos. Com sabedoria, transformamos o caminho
naquilo que nos agrada. Há caminhos que nos fazem morrer lentamente, mas nem sempre conseguimos parar e dar marcha ré. Porque nos fundimos ao chão da estrada que pisamos e não temos mais ideia de quem somos e nem de que há outras opções de trilhas. Porém, recuar e tentar o desconhecido não significa desistir, e sim dar uma nova chance aos nossos pés. E aí, essa primeira parte desse texto, quando a gente fala sobre ouvir as experiências dos mais velhos, automaticamente eu me lembrei muito do meu pai. Porque quando eu estava ali com mais ou menos 14, 15 anos de idade, eu botei na cabeça que quando eu prestasse vestibular eu ia querer ser psicóloga. Aí, faltando alguns meses, eu mudei de ideia. E eu lembro que meu pai, na época que eu queria ser psicólogo, ele criticava bastante, porque ele falava assim que todo mundo no Brasil é pobre, ninguém tem dinheiro e nem condições de ficar pagando psicólogo. Então, se eu fizesse psicologia, eu ia morrer de fome. Então, mas aí, uma das coisas, naquela época tudo bem, hoje em dia é muito mais comum as pessoas fazerem uma terapia, ter um acompanhamento psicológico, é muito importante também, é muito saudável, faço e indico para todo mundo. Mas realmente meu pai nunca previu que viria, por exemplo, uma pandemia, onde as pessoas ficariam em casa trancafiadas durante muito tempo e o quanto esses profissionais da saúde mental seriam importantes nesse momento e pós-pandemia também, porque afinal de contas foi uma coisa que afetou a vida de absolutamente todo mundo. E aí eu acabei optando por outra carreira. E aí, um pouquinho mais adiante, nesse mesmo texto, ela conclui: algumas vezes não percebemos como fomos parar no meio de um caminho confuso, cheio de encruzilhadas, com setas indicando opções em todas as direções. Nesses momentos, se pergunte qual travessia tem um coração. Feche os olhos, silencie, se pegue pela mão e, mesmo contrariando a razão e longe de qualquer opinião, descubra qual direção te aproxima da sua verdade. Aquela verdade tão sua que, mesmo significando muita luta e dificuldade, te trará paz e brilho no olhar. Assim, quando tudo parecer confuso, não hesite em se perguntar: esse caminho, mesmo sendo um salto no escuro, tem um coração? E eu achei essa parte do tem um coração muito legal, porque realmente muitas vezes a gente opta por diversos caminhos na nossa vida, profissionais, pessoais, buscando uma estabilidade, buscando coisas que são além simplesmente da nossa felicidade, do nosso desejo, daquilo que a gente sente, que a gente tem vontade. Eu acho isso muito legal e eu super admiro pessoas que têm a coragem de batalhar pelos seus objetivos, pelos seus sonhos, por mais difíceis que sejam. Eu trabalho com uma professora numa escola e ela é uma professora de dança e ela veio do Pará. E ela é super esforçada, ela faz evento, ela canta na Paulista, ela dá aula, ela é super esforçada e o objetivo dela é se lançar no mundo artístico. E eu acho muito legal, porque ela saiu de tão longe para vir para São Paulo, sozinha, batalhar por isso. Eu acho realmente incrível. Eu tive já essa vontade quando era adolescente, mas não tive essa coragem. Então eu admiro demais pessoas que têm esse ímpeto assim, de correr atrás dos seus sonhos, por mais difíceis que eles pareçam ser. Então eu acho extremamente inspirador e essas pessoas são extremamente necessárias para nos inspirarem também. E além de textos um pouquinho mais longos, ela tem alguns poemas, alguns textinhos um pouquinho mais curtos, e um deles que eu vou compartilhar com vocês diz sobre distância. Muitas pessoas acham que amar é sempre querer estar perto 24 horas por dia, só que cada pessoa tem a sua necessidade, tem, enfim, N questões consigo mesmos que a gente muitas vezes tende a julgar quando não deveria. E aí ela fala o seguinte: algumas distâncias são necessárias. Nos permitem redimensionar a importância de alguém, nos dão entendimento sobre o nosso valor ou nossa insignificância, nos ajudam a valorizar o encontro, nos trazem paz quando a interação é conflituosa. No distanciamento, muita coisa é resolvida sem precisar ser dita, e permanece o que tem que permanecer. E, como eu falei,
já automaticamente me lembrei de outra passagem da minha vida que eu tenho quase certeza que aconteceu com muita gente aí. Em algum momento da vida, estava num relacionamento onde você pediu ou pediram um tempo para você. E aí, essa parte do tempo é muito confusa porque acaba dando bastante conflitos. Mas com o tempo e à medida que a gente envelhece e amadurece, a gente começa de fato a relevar sobre essa questão do tempo e começa a ver de fato um propósito na coisa. Que realmente justamente quando a gente está sozinho que a gente percebe o quanto o outro faz falta, se de fato é importante, se você está acomodado. É um momento interessante para refletir, para ponderar sobre diversos assuntos e também para estabelecer limites. E ainda nesse ganchinho de relacionamentos, o último trechinho que eu quero compartilhar aqui com vocês para deixar com gostinho de quero mais, ela cita o seguinte num texto intitulado Relações que nos desafiam são mais enriquecedoras, relações que refletem exatamente o espelho de quem somos são empobrecedoras. Sim, o título é tudo isso. E ela fala: quando eu desejo que o outro seja exatamente como sou, que haja precisamente como eu agiria se estivesse no lugar dele, que cumpra minhas expectativas e meus anseios, da forma como imagino, que diga o que espero ouvir, que tenha atitudes semelhantes às minhas, e por aí vai. Quando desejo isso, estou empobrecendo a relação. E mais ainda, estou esgotando minhas possibilidades de evoluir e crescer como pessoa. Precisamos de provocações, de sermos desafiados a encarar a vida com um novo olhar, de sermos encorajados a tirar as lentes com que percebemos o mundo para enxergar outras possibilidades e maneiras de conduzir a existência. A vida não está aí para ser evitada ou lamentada, mas para ser vivida com coragem e espírito aberto, não deixando que nossas crenças nos limitem, mas que tenhamos uma alma jovem o bastante para ser considerada sempre no processo e nunca pronta. Então, com esse trechinho, eu me despeço dessa resenha e eu quero saber a sua opinião. E aí, o que você achou? Você já tinha lido outros livros da Fabiola Simões? Se você leu, me conta qual e me conta a sua opinião também, que eu vou querer saber. Se você me indicar, eu também vou querer ler. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e vocês também podem ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.